Uma aula, ainda estudando sobre as integrais indefinidas. Na aula anterior, vocês tiveram a oportunidade de entender o que é a primitiva de uma função e, desta forma, o que seria a integral indefinida. Hoje, agora, eu venho trazer para vocês um exemplo para ficar mais claro o que é isso, o que é integral indefinida. Então vamos lá, um exemplo aí também que tem no livro do James Stewart, o livro de cálculo 1. E esse exemplo eu trago para vocês. Então, vamos verificar por derivação se a integral dada aqui, essa integral de x sobre raiz de x ao quadrado mais 1, né, dx, é igual a raiz de x quadrado mais 1 mais uma constante. Vamos lembrar o que significa isso aqui. Esse símbolo a gente já sabe, pela aula anterior, que é integral, né? Então a integral dessa função tem que ser isso. É isso que a gente tem que verificar se é verdadeiro. Bom, para que a gente consiga, vamos primeiro lembrar o que é a primitiva de uma função, né? Na aula anterior nós falamos que a primitiva de uma função, a primitiva de uma função f' vai ser uma função, uma f'zão que a gente chamava. Agora, quando você deriva, é igual a essa função aqui. Então esse cara que você deriva e o resultado é igual a f' é chamado de primitiva, certo? E com isso a gente tem então uma integral indefinida. Então a integral dessa função f' aqui, que é como está tratado aqui, você na verdade vai estar procurando, identificando qual é a função que você derivou e que deu esse f', que deu x sobre, nesse caso, né, x sobre raiz de x quadrado mais 1. Bem, como está aqui embaixo, essa integral, né, que é a integral indefinida, tem que ser igual ao f'zão, que é a função primitiva. Então o resultado tem que resultar na função primitiva. Isto é, aquela função que quando você deriva, resulta no que está aqui no integrando, no f'. Então o f'zão é é aquela que você vai derivar e vai dar o f'. Então o exercício nos pede que seja verificado isso. E como a gente pode verificar? Simplesmente vamos pegar o que a gente acha, né, porque ainda não mostramos, né, o que a gente deduz que seja a nossa primitiva, que está aqui, e vamos derivar. Que aí, se a gente derivar e chegar no mesmo resultado aqui do integrando, é verdadeiro. Essa função f'zão é a primitiva de f' que está aqui no integrando. Então, tomei aqui a nossa função que vai ser derivada, que é a função da raiz de x quadrado mais 1 mais uma constante, e vou derivar. Bom, eu venho aqui agora, aqui abaixo do vídeo aqui, está me mostrando, que a gente tem agora para relembrar, né? Então as propriedades, quando você entra lá nas propriedades de potência, adseção, radicais, você tem que quando tem uma raiz, você transforma, né, numa potência. E quando não tem nenhum número aqui é o 2, né? Raiz quadrada. E aqui é o 1. Então, utilizando essa propriedade, você vai ter a nossa base aqui elevado a um expoente que é um número racional, que vai ser o nosso 2 e aqui o nosso 1, que fica então 1 sobre 2. Então é uma propriedade que você transforma raiz em potência, tá? O seu índice vai para o denominador e o expoente aqui da base vai para o numerador. Então, eu vou estar fazendo isso porque isso aqui na verdade você estuda lá em derivada, lá no cálculo 1. Só estou aqui aproveitando e relembrando. Então eu transformo essa raiz agora em uma potência. Ainda não derivei, pode ver que eu carrego o símbolo, esse linhazinho aí que é símbolo de derivar. Quer dizer que eu ainda vou derivar, só estou arrumando a função para que eu aplique as propriedades de derivada. Então eu só arrumei. Bem, por que eu fiz questão de pegar esse aqui que era uma raiz e transformar numa potência? Porque agora, novamente aqui embaixo do vídeo, eu utilizo a nossa regra geral de derivada. A derivada de x elevado a n, você pega o expoente n, no caso, e passa multiplicando e subtrai 1 do expoente. Isso a gente estuda lá no comecinho de derivada. E agora eu consigo aplicar isso aqui, porque meu expoente é 1 sobre 2. E eu tenho aqui minha base, x quadrado mais 1. Então eu faço isso. É lógico que aqui também eu aplico junto a regra da cadeia.
Então eu tenho, olha lá, ó, o meu expoente 1 sobre 2 aqui no ponteiro do mouse passou multiplicando vezes e subtrai 1 do nosso expoente. Então minha base aqui é elevada ao expoente menos 1. Essa multiplicação aqui é o que eu chamei de regra cadeia, que a gente falava, porque eu não tenho só um x elevado a n aqui eu tenho x quadrado mais 1 elevado a n. E aí, quando você vai aprofundando no curso de cálculo, você chega nas regras da cadeia que lhe permite derivar esse tipo de função. Então aqui eu só estou indo rápido, que o nosso ideal não é relembrar a derivada, mas sim entender o que é primitivo. Mas, o que você faz? Então, aplicou a regra geral como se fosse um x elevado a n. Então, passou multiplicando, subtrai 1. E você deriva o que tem dentro. Então, a gente fala assim, é a derivada da de fora, né, como se estivesse derivando x elevado a n de fora, vezes a derivada do que tem dentro. Então, você deriva agora o que tem dentro, que é x quadrado mais 1. A derivada de x quadrado mais 1 é 2x. Bem, agora é só simplificar o que é para simplificar. Por exemplo, 2 dividido por 2 vai dar 1, nós vamos ter um x. Então, nós temos o seguinte, arrumando aqui, peguei o que estava aqui no ponteiro do mouse, joguei para cá. Divido agora os termos idênticos, vai dar 1. E olha esse expoente, está vendo que ele é negativo? Também recorre lá às propriedades de potência. Quando você tem um expoente negativo, você pode inverter a base. Então, quando não tem nada embaixo é o número 1, né? Então é como se o 1 tivesse passando. O 1 passa para o numerador e o x quadrado mais 1 passa para o denominador. Quando você faz isso, esse expoente, esse expoente aqui, ele fica positivo. Na verdade, ele muda o sinal. Se fosse positivo, fica negativo. Quando é negativo, no nosso caso, ele fica positivo. Então, está quase terminado. Pronto. Volto lá ao que nós tínhamos, né? Porque agora você tem um expoente onde é uma fração, um número racional. Transforma novamente em raiz, como se estivesse voltando aquilo que nós fizemos. Fim, acabou. Então, provamos, né? Se você perceber. Porque quando a gente derivou a raiz de x quadrado mais 1, que a gente deduzia que era a nossa primitiva, da função x sobre raiz de x quadrado mais 1, quando você derivou ela, qual é o resultado? A própria fzinho dado no exercício que está no integrando. Então, nossa fzão, que é a raiz de x quadrado mais 1 mais uma constante, é a primitiva dessa função fzinho aqui que está no integrando. Então, a integral está correta. De fato, a integral disso aqui é a função que nós derivamos. E encerramos aí esse exemplo. A afirmação aí, sim, isso aí é verdadeiro e nós acabamos de mostrar que isso é verdadeiro. Pessoal, nessa aula bem rápida, só este exemplo, né, para que fique claro aí a aula passada, que está nas informações aí do vídeo. E caso vocês ainda fiquem com dificuldade, dá uma olhada na aula anterior. Agradeço aí a atenção de todos e até a próxima.